Olá, sejam bem-vindos aí ao curso de instalações elétricas. Meu nome é Moisés Ferber, né? Eu sou professor da disciplina. Introdução. Então aqui está um desenho que mostra alguns dos subsistemas que estão relacionados à energia elétrica, né? Então aqui em vermelho, aqui, ó, apontando com essa seta aqui, ó, aqui em vermelho tem a geração de energia, né? Geração, a energia tem que ser gerada, né? Então, assim, a geração ela pode ser uma geração, tem várias formas, pode ser hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, fotovoltaica, eólica, geotérmica, né? Na verdade, tem vários tipos, né? Então, esse desenho aqui está representando, então, a unidade geradora, né? Ou a geração de energia. E aqui da geração, vocês podem notar que está saindo aqui 3 condutores, né? Eles vão até o transformador. Então, as máquinas ali que estão gerando energia elétrica, elas vão gerar numa determinada tensão. E essa tensão não é exatamente adequada para a próxima etapa do caminho aí da energia elétrica, né? Não é adequada para transmissão, porque transmitir nessa tensão que está sendo gerada aqui, né, causaria muitas perdas. Então, saem os 3 condutores da geração, vão para o que a gente chama de transformador, né? Aqui tem um transformador elevador, que vai elevar o nível de tensão. Então, assim, eu vou dar exemplos, exemplos típicos, né? Os números são muitos, né? Tem muito conhecimento técnico ali nos níveis de tensão que são utilizados, transformadores, mas assim, vamos dizer que em torno de 13.000 volts, né? 13,8 kV, 13 kV, é em torno disso, né? E aí vai ser levado para o nível de transmissão. Daí também muito variável, né? Depende muito da distância que vai ser transmitido. Aí esses detalhes são todos conhecimentos técnicos na hora de executar um projeto. São as empresas que fabricam isso que sabem certinho quais são os níveis de tensão, as torres, etc., né? Os condutores. Mas assim, ó, vamos dizer que começa aí em torno de 138.000 volts, né? Até 750.000. Né? Normalmente se fala em kilovolts, né? Para não ter que escrever esses 3 zeros aqui, né? 138 kV até, né? Depende da distância, depende de muita coisa, né? Até 750 kV. Então aqui está no nível de tensão, são 3 condutores, né? A geração é feita em trifásico, né? Tudo isso assim vai ser abordado no curso. A geração é trifásica, então a transmissão também é trifásica, 3 condutores, né? Então notem o seguinte, aqui tem uma fábrica, né? Tem uma representação de uma fábrica. Ela é uma fábrica que consome bastante energia elétrica, né? Supostamente. Então ela já está pegando aqui, ela está conectada na alta tensão de transmissão, né? Então ela pega a energia direto na alta tensão, tá? Não é o caso de nós consumidores residenciais, porque a gente consome bem pouquinho. Mas existem consumidores que vão aqui direto, né? Então tá aqui um consumidor industrial. E aí tem essa linha de transmissão, ela é também provavelmente bem longa, né? Várias centenas de quilômetros aí, por exemplo, para transmitir. Aí no final ela chega próximo a um centro urbano. Aí essa tensão ela tem que ser reduzida, né? Bom, por várias questões, mas também a gente não pode ter próximos a centros urbanos ou dentro da cidade condutores, a cidade inteira cheia de condutores em 750 kV, né? Isso é inviável. Os condutores têm que estar distantes uns dos outros, distantes do solo, então não tem jeito de ter isso. Então para isso tem outro transformador aqui, é o transformador abaixador, trifásico aqui também, né? Ele vai abaixar o nível de tensão para o nível, a tensão de distribuição, né? Tensão primária de distribuição. Então esse transformador aqui está aqui, ele vai jogar de novo aí para tipicamente aqui em Santa Catarina, né, 13,8 kV. Tem diferentes níveis de tensão de distribuição, mas esse é um valor típico. Então, que nível de tensão que é esse? É a tensão que está lá no poste, lá em cima, naqueles 3 condutores que tem lá em cima do poste, tá? Então agora tem alguns consumidores que vão consumir direto em 13,8 kV. Algumas indústrias, talvez não tão grandes, elas podem consumir neste nível aqui de tensão, tá? Então aqui tem 2 consumidores. Tem consumidores, nem precisa ser tão grande, nem precisa ser uma indústria, tá?
a Celesc ela estabelece o critério para você consumir em tensão primária, tá? Por exemplo, alguns prédios residenciais vão consumir, eles podem ter o seu próprio transformador, né? E vai estar no terreno do prédio, né? Em Joinville, que eu me lembre, o Sesc lá, por exemplo, ele tem o seu transformador lá né? Ele puxa primário, né? Puxa da tensão primária para consumir. Então, assim, o critério é a partir de 75 kW. Tudo isso vai ser comentado depois, né? Mas a partir de um certo nível de demanda, você consome em tensão primária de distribuição. Então tá aqui, e finalmente aqui, ó, aqui tem o desenho do poste, né? O poste está aqui com os 3 fios, aqui tem um transformador que está em cima do poste, olha. Este transformador aqui, ele vai reduzir os 13.800 volts, né, para o valor que é utilizado aqui em Santa Catarina, né, 220 volts, aí RMS, 220 volts, tensão fase neutro. E aqui está aqui uma residência que vai consumir. Então esse é o caminho da energia elétrica, né? Bom, tem algumas perguntas que podem surgir, né? Acho que uma pergunta razoável de se fazer é por que a usina geradora aqui está tão longe do consumidor, né? Está aqui a geração, ela está bem distante da residência, né? Então precisa ter um transformador elevador, precisa ter aqui centenas de quilômetros de linha, né? Pelo menos dezenas de quilômetros, mas possivelmente centenas de quilômetros, mais a rede aqui de distribuição, e aqui chega no consumo. Por que é tão longe? Bom, tem algumas razões para isso, né? Tem outros critérios para escolher os locais das cidades, né? Tem toda uma questão histórica, as cidades antes eram localizadas próximas ao litoral, ou talvez próximas a rios, né? Enquanto que a fonte de energia que vai ser convertida em energia elétrica não necessariamente está localizada próximo à cidade. Bom, as cidades, pelo menos as cidades brasileiras, aí tem várias cidades com mais de 100 anos, né? É anterior ao período da energia elétrica. Então essas cidades foram sendo desenvolvidas sem ter um objetivo inicial de ficarem próximos às fontes de energia. Depois que surgiu o sistema elétrico, então aconteceu que as fontes de energia estavam distantes das residências, tá? No caso especificamente de hidrelétricas, né, não seria razoável a gente pensar que todas as cidades seriam localizadas próximas a locais onde tem grande potencial hidráulico, né? Por exemplo, no caso do Brasil, teria uma grande cidade ali perto de Itaipu, né? Mas não é o caso, né? No caso de usinas nucleares, é interessante que a cidade não fique muito próxima da usina nuclear, né? No caso de algum acidente, daí, por questões de segurança, é interessante que a cidade fique longe, tá? No caso de, por exemplo, eólico e fotovoltaico, né? O fotovoltaico ele pode ser colocado próximos a centros urbanos, mas aí tem uma questão econômica também, né? Quanto mais próximo do centro urbano, mais caro fica o metro quadrado de terrenos, né? Então, seria colocar fotovoltaicos também muito próximo né, separar um grande terreno para colocar geração fotovoltaica é uma questão também que não é tão simples, né? No caso da eólica também, aonde tem vento constante, um vento apropriado para geração, não necessariamente implica que a cidade está ali pertinho, né? Que é um local bom para a cidade se desenvolver. Em suma, as fontes de energia não necessariamente coincidem, né, a localização delas não necessariamente coincide com a localização das cidades. E para isso, então, existe todo um sistema elétrico de elevação, transmissão e distribuição de energia. Outra pergunta que é feita, né, que pode se fazer é por que tem elevação de tensão, né, de 13.000 para centenas de milhares de volts, depois de volta para 13.000. Vai ser tratado aqui nos conceitos básicos aqui do curso, mas essa elevação de tensão é necessária para reduzir a corrente que trafega nas linhas, né? Quanto maior a tensão, menor a corrente vai trafegar na linha para uma determinada potência. Então vamos supor que aqui está o principal centro de consumo e ele vai requerer aí uma potência, né? Por exemplo, uma potência P fixa, aproximadamente, né? Para essa potência fixa,
transmitir com, por exemplo, 750 mil volts requer uma corrente menor do que transmitir a 13 mil volts, tá? Porque a gente vai ver depois, mas já posso adiantar que é P é igual a V vezes I, né? De forma bem simplificada aqui, né? Potência é a tensão vezes a corrente. Então, quanto maior a tensão, menor é a corrente necessária para uma potência fixa, tá? Então essa é a razão de elevar a tensão. Bom, aí por que então que a gente não faz tudo em 750 mil volts, né? Aí tem uma questão de segurança também, né? Dentro da cidade, uma alta tensão, ela exige uma distância entre condutores, né? O condutor não pode estar muito perto do outro, porque senão vai ter o que se chama de o rompimento da rigidez dielétrica do ar, né? Então, para que o ar seja isolante, tem que ter uma certa distância entre os condutores. A 750 mil volts, essa distância é grande, né? Tanto é que as torres de transmissão elas são enormes, né? As torres comparado aos postes da rede de distribuição da cidade. Então é economicamente inviável de ter 750 mil volts dentro da cidade. Além do que tem um risco enorme, né, para as pessoas. Então, assim, o jeito que o sistema está construído atualmente, ele é uma espécie de otimização, usando várias variáveis, né? Variáveis econômicas, variáveis que têm relação com segurança e com a eletricidade também, né? Com relação à elétrica. Dentro de casa, né? Imagina, a gente não pode ter 750 mil volts nas tomadas de casa, né? Então, a tensão residencial nossa é um valor que é também uma espécie de otimização usando critérios elétricos e critérios econômicos e de segurança também. Bom, aqui está um panorama de geração de energia mundial, né? Atualmente a China está em primeiro lugar em capacidade instalada, né, de geração de energia elétrica. Aqui eu estou usando dados de 2015, né? Então, a China em 2015 estava com 1.500 gigawatts instalado, né? O primeiro lugar é o que mais está crescendo, ó. Então aqui é o crescimento, aqui é a potência instalada. Notem que é interessante que em 2011, China e Estados Unidos estavam com valores bem próximos, né? E agora a China já aumentou em 50% aí aproximadamente, nesse acumulado de 2011 a 2015, aumentou 50% e os Estados Unidos está aproximadamente parado aqui, né? Isso mostra que a China está crescendo bastante. Tem uma correlação muito forte entre economia e eletricidade, tá? Consumo de energia elétrica. Então, esse gráfico aqui, que é um gráfico de capacidade de geração elétrica, ele é bem similar a um gráfico de PIB, porque maior consumo de energia elétrica tem uma correlação forte com economia, né? Com o PIB do país. Notem que essa ordem que está aqui é aproximadamente a ordem dos PIBs, né? Nota que o Brasil está aqui embaixo, né? A gente tinha 117 gigawatts instalado em 2011, estamos com 140, crescimento aqui de 5% aí de 2014 para 2015. Então a gente está crescendo, né? O Brasil cresceu aí de forma geral, cresceu nessa fase aí, né? De 2011 a 2015. Um fato aqui interessante é que a Rússia tem mais potência instalada, né, de geração. Alemanha, Canadá, todos eles têm mais que o Brasil aqui, né, em 2015. Japão também. Todos têm menos população que o Brasil, mas tem mais geração elétrica instalada, capacidade instalada. Bom, não quer dizer necessariamente que quanto mais pessoas tem no país, mais geração vai ter, porque tem o fator da indústria. Esses países aqui, eles têm maior consumo industrial, né, bem maior que o Brasil. Aí a Rússia deve ter aproximadamente aí 140 milhões de pessoas, né? A Alemanha tem em torno de 80 milhões, Canadá tem em torno de 35 milhões de pessoas e o Brasil 230. Então tem uma diferença bem considerável do nível de industrialização desse país em relação ao Brasil, né? Agora, aqui é a capacidade instalada de geração hidrelétrica, né? O Brasil aparece em segundo. O Brasil tem a maior fração de geração do Brasil é hidrelétrica, né? Então ele aparece aqui em segundo, né? É interessante que é uma fonte renovável, né? Então o Brasil está muito bem nesse ponto, né? Em relação ao mundo, tá? Aparecem uns países pequenos aqui, olha, Noruega, bastante potência hidrelétrica instalada, né?
Então a Noruega tem um potencial hidráulico, tem muito petróleo, né? Então é um país aí que deu muita sorte. Aqui é o gráfico que mostra a capacidade instalada de geração nuclear. Estados Unidos aparece em primeiro e é interessante aqui a França aparece em segundo, né? A França é conhecida mundialmente por ter muita geração nuclear. É a principal fonte de geração francesa. Eles têm, notem que não tem crescido, né? De 2011 até 2015 tem um valor aqui constante, né? Não teve nenhuma nova usina nuclear construída. Tem uma tendência de queda, aqui ó, a Alemanha tem reduzido, né? Pelo menos não tem uma tendência de crescimento aqui, ó. Já a Rússia tem instalado mais. Então a França ela tem uma geração então bem constante, né? Bem segura, que é a nuclear. E no Brasil, ó, nós estamos aqui em 19º, né? A gente não aparece nos 10 primeiros aqui, né? O Brasil tem lá, tá fixo aqui também 2, né? Não tem construído novas usinas, né? Só as usinas lá de Angra, né? E a capacidade de geração térmica no mundo, olha, China em primeiro lugar, né? Tem crescido e os Estados Unidos têm reduzido, né? Tendência de redução dos Estados Unidos na potência instalada. Brasil também não aparece, é uma coisa muito boa, né? A gente não precisa de termoelétricas, né? A termoelétrica ela usa um combustível fóssil. Então a gente está aqui ó, em 28º, com pouca potência. Agora um tópico aí mais novo, né? Que é a capacidade instalada em fontes alternativas. Então China tem crescido demais, olha, de 56 para 182, então mais que triplicou em 4 anos a capacidade instalada. Estados Unidos aqui está em segundo, está crescendo também, ó, praticamente duplicou a sua capacidade instalada, né? Alemanha muito bem também, olha, aumentando, aqui aumentou em 50% a capacidade instalada de renováveis. O Brasil está aqui, ó, com principal é hidrelétrica, né? Mas o Brasil também está instalando mais, ó, provavelmente fotovoltaico e solar, né? Agora vamos lá para o Brasil, né? É aquele que foi um panorama mundial. Vamos ver aqui o panorama nacional de geração. Então vamos lá, panorama nacional de geração, né? Então o Brasil aqui, ó, em 2013 tinha 81 mil megawatts, né? 81 gigawatts e está com 94 aqui em 2017, né? Teve então algumas novas usinas hidrelétricas que foram construídas, né? Ou pelo menos completadas a construção até 2017. Teve um aumento, né? Uma coisa muito boa. As termoelétricas também teve um pequeno aumento, ó, de 36 para 41, então em torno de 10%, né? Não é tão significativo em 4 anos. Enquanto que aqui também em torno de um pouco mais, né? 15%, um pouco mais de 15% na hidrelétrica. A PCH, né? Pequenas centrais hidrelétricas, 4.600 para 5.000, um crescimento também em torno de 10%. Então tá aqui as CGHs, né? Centrais geradoras hidrelétricas, são as bem pequenas, né? Até 1 megawatt. Teve um crescimento aqui razoável, olha. Quase mais que dobrou, né, o valor instalado. Nucleares se manteve constante, então, né, não teve, nós sabemos, né, é notório que não teve nenhuma construção de usinas nucleares no Brasil, né, pelo menos na última década. Aqui interessante, olha, eólica. A eólica foi de 2.200 megawatts para 12.000 megawatts instalado. É um crescimento aí de um fator de entre 5 e 6, né. Então, em 4 anos, a capacidade instalada, né, aumentou por mais que um fator de 5, né, que é uma coisa impressionante. Então essa área está crescendo demais. E agora a solar, que é impressionante também, ó, de 5 para praticamente 1.000. Esse é um fator de 200, né? É muito difícil achar alguma coisa que cresce por um fator de 200 em 4 anos. Realmente é espantoso ver esse crescimento da energia solar. É uma área aí que tem muito futuro, né? Tem eólica e solar, dessas renováveis, é interessante dizer que a solar ela tem realmente uma razão de estar crescendo tanto, né? A tecnologia de geração fotovoltaica ela é muito atrativa porque o painel ele pode ser colocado no telhado das residências, né? Então a princípio não tem necessidade de ter uma área, né, especial só para geração. Cada consumidor vai poder ter sua própria geração.
O painel ele não tem partes móveis, né? Não é como os geradores das turbinas eólicas, né? Os geradores estão girando ali o tempo todo, né? Então tá tendo movimento, então tem desgaste e isso gera manutenção. O painel solar ele está parado, ele é estático, então não tem, o desgaste é muito menor, né? O painel tem uma vida útil enorme, talvez de pelo menos 20 anos. Ele fica lá no telhado gerando energia, né, enquanto tem sol. É realmente muito atrativo. Tem mais um ponto em favor do fotovoltaico, que é o principal material do painel fotovoltaico é o silício, né, que é extremamente abundante no planeta, e o preço do silício tem só caído com o tempo. E o principal material das turbinas eólicas, né, que seria o principal componente, são os geradores, é ferro e cobre. Tem aumentado o preço do cobre ao longo do tempo. É um material, tem bastante cobre no mundo, mas é mais limitado do que silício. Então o cobre tem uma tendência de preço de subida, né, de elevação de preço, enquanto que o silício tem uma tendência de queda. Então tudo indica que a energia fotovoltaica vai ser realmente a principal geração de energia, pelo menos para consumo residencial, né? Vamos ver, né, no futuro. Aqui está um panorama nacional. Não tem muito o que comentar desses números, mas assim, o interessante dizer aqui que no sul tem 12 mil consumidores e 85 mil gigawatts-hora de energia para o ano de 2017. E, por exemplo, aqui no Nordeste tem um pouco menos de energia sendo consumida e mais consumidores, né? Isso indica, né, é um indicativo de que tem mais indústrias no sul do país, né? Porque tem esse consumo industrial. Então, assim, mais uma vez comentando o fato da energia elétrica ser um indicador econômico também né? Então, a maioria da geração de energia elétrica vem de transformação de energia mecânica em energia elétrica, tá? Não são todas. Por exemplo, a fotovoltaica não tem transformação de energia mecânica em energia elétrica, mas a hidrelétrica, nuclear, termoelétrica, geotérmica são baseados na transformação de energia mecânica em energia elétrica, tá? Como que isso é feito? É feito através de um gerador. Então tá aqui uma imagem de um gerador, né? Ele tem o estator, tem o rotor, aqui tem a turbina. Então alguma força, né? No caso da hidrelétrica é a água, mas no caso da eólica é o vento, no caso da termoelétrica seria o vapor sob pressão. Alguma fonte de energia mecânica vai fazer com que vai empurrar essas pás, né? Então, empurrando as pás vão fazer rotacionar o eixo da turbina. Esse eixo está acoplado ao eixo do rotor do gerador, que vai fazer com que esse rotor gire. E aí, por um sistema baseado aí na lei de Faraday, né, variação de fluxo magnético em uma determinada área, que estaria aqui no estator, tem bobinas no estator, baseado nesse princípio da lei de Faraday, que é uma das equações de Maxwell, vai ter correntes induzidas aqui no estator. E essas correntes induzidas então vão ser levadas até a sua casa para você consumir energia elétrica, né? Aqui tem uma imagem de uma pequena hidrelétrica que tem lá numa cidade de Lévis, no Quebec, lá no Canadá. Mostra bem como é que é a geração de energia elétrica a partir de uma hidrelétrica na qual o eixo da turbina está paralelo ao fluxo da água aqui, né? Então aqui, ó, notem que é o seguinte, a água vem descendo aqui pela tubulação, né? Aí a água vem, encontra aqui a turbina, então tem as pás aqui da turbina, vai fazer com que esse eixo gire, ó, o eixo está acoplado aqui até a máquina, né? Aqui tem um acoplamento e aqui está a máquina para fazer a geração, tá? Então, mais uma vez, através dessa animação, né, a fonte de energia mecânica ela vai fazer com que este eixo que está aqui no meio, né, ele seja rotacionado, né? Existe todo um controle para que isso aconteça com uma velocidade constante, e este eixo que está rotacionando ele vai estar acoplado a uma fonte de campo magnético, né? Nesse caso aqui tem um ímã, mas é só por ilustração. Pode ser um ímã ou pode ser um eletroímã, que seriam também enrolamentos. Então essa fonte de campo magnético, olha, notem o seguinte, ó, o polo norte aqui ele vai passar pela bobina, por exemplo, essa bobina L2. Quando ele passa, notem o seguinte, vai ter nesse momento em que ele está de frente aqui para a bobina, tem um máximo de fluxo magnético. Quando o polo sul
está de frente para a bobina, tem um mínimo do campo magnético. Então essa oscilação faz a indução da energia elétrica, de tensão ou de corrente, né, faz a indução de corrente no enrolamento. Aqui a máquina é construída com trifásicos, né, são 3 fases, 3 enrolamentos aqui dispostos a 120 graus, né, de distância angular entre eles, e aí essa máquina fica girando e induzindo então correntes defasadas nas 3 fases, tá? Então a típica construção trifásica, aqui olha, é o neutro, né? Então o neutro nada mais é do que um dos terminais de cada bobina da fase, e aqui está uma fase, aqui tem outra fase e aqui tem outra fase, 3 fases. Aqui tem uma foto de Itaipu, né, a maior usina hidrelétrica do Brasil, foi a maior do mundo durante alguns anos, né, durante muito tempo na verdade, e agora a China tem uma maior, mas enfim, está aqui a usina de Itaipu. Ela tem 20 geradores, né, geradores síncronos aqui, ó. Então vamos contar aqui, ó. Aqui tem uma tubulação, vai ter um gerador, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem alguns que não dá pra ver aqui, né? Mas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então tá aqui as 20 unidades geradoras. Cada uma tem 700 megawatts de potência, totalizando aí 14 mil megawatts. Itaipu é enorme, né? Gera bastante energia elétrica, metade fica para o Brasil, metade fica para o Paraguai. Mas né, o Brasil recompra grande parte dessa energia que é gerada para o Paraguai. Então aqui tem algumas linhas de transmissão, né? Tem algumas linhas aqui bem engraçadas aqui, né? Tem essas linhas aqui na Islândia, fizeram uma arte aqui, né? Mas aqui tem aqui os níveis de transmissão, né? Eu já comentei lá no primeiro slide, eu nem estou comentando aqui que é o 750 kV também, que existe, né? Não é tão comum, mas existe também. Tem transmissão em corrente alternada e corrente contínua. Esses conceitos a gente vai voltar mais para frente, com mais detalhes. Tensões típicas de distribuição, eu também acabei me adiantando lá no primeiro slide, já comentei, né? Que é tensão típica de 3,8 kV ou 34 também tem. Celesc também tem 34 kV. Mas 3,8 é o valor típico, tá? Que tensão é essa, né? Tensão de distribuição, tensão primária de distribuição. É a tensão que tem lá no fio mais em cima do poste. Então tá aqui o desenho do poste, né? Aqui os 3 fios lá de cima, né? A rede de alta tensão de distribuição, a tensão primária de distribuição e a tensão secundária aqui embaixo. Então aqui em cima tem 13.800, né? Todo dia a gente vê esses postes na rua, né? Todo dia que a gente sai de casa a gente vê esses postes, né? Aí tem aqui conexão em um transformador abaixador, né? Que tem no próprio poste. E ele vai e abaixa para, então, a tensão secundária. 220 fase neutro ou 380 fase-fase, né? Então, notem que tem 4 fios. A rede em baixa tensão aqui tem 4 fios e em cima tem 3 fios, né? Isso também é um detalhe, tá? A gente vai falar mais pra frente. Então tá aqui o transformador, a rede de baixa tensão. Aqui tem o consumidor vai se conectar, né? Tem o ramal aqui, ramal de distribuição, que traz para o poste particular, né? Fica no terreno do consumidor. Então entra aqui o ramal ramal de entrada, entra aqui, vai lá no medidor. Tem alguns, a gente vai discutir isso depois, o que tem aqui dentro certinho, né? Aqui tem um aterramento. E depois ele vai e volta aqui para cima, é o ramal de saída, e vai lá para o consumidor, né? Tem o aterramento aqui do próprio poste. Bom, tudo isso a gente vai discutir, né? São normas da Celesc, né? Aqui não é... As normas não são nacionais, são, né, são da concessionária. Aqui alguns transformadores, ó, o transformador aqui da esquerda é resfriado a óleo, esse aqui é a seco, né? São transformadores trifásicos e típicos. Eu tenho esse slide aqui, eu não vou falar muito agora, mas acho que o que vale notar aqui desses transformadores desse slide, né, que eu não vou falar muita coisa agora, é o seguinte, olha. O transformador ele pode ter essa configuração aqui, ó, que é a delta estrela. Aqui tem triângulo e estrela. É daí que vem os 3 fios lá de cima, a 13.800, e na saída tem 4 fios, ó. Eu posso pegar esse terminal aqui e trazer, seriam 4 fios, ó. Aqui embaixo tá aqui, ó, 3 fios. E na saída, ó, o 4º fio saindo aqui do neutro, tá?
E aí aqui, ó, olha o consumo das pessoas aqui, ó. Ele pega um fio ao neutro e o outro fio é uma das fases. Esse outro consumidor vai pegar dessa fase aqui e do neutro. Esse outro consumidor pega de outra fase e do neutro. Então, obviamente, né, é razoável pensar que vai ter um balanço para consumir, um balanço nas fases na hora do consumo. Tudo isso vai ser falado mais para frente. Esse aqui é só uma introdução para vocês já verem esses conceitos aí. Também já acabei me adiantando antes, né? Já falei das perspectivas. Tem uma perspectiva aí. Bom, a primeira é o consumo de energia elétrica tende a aumentar com o tempo. Isso é razoável, porque a população mundial tem uma tendência de aumento, né? Então, se aumenta a população mundial, aumenta o número de consumidores de energia elétrica, em consequência, aumenta a demanda de energia elétrica, né? Aumenta a demanda, aumenta o consumo. A geração de energia elétrica através de fontes alternativas é uma tendência também. A gente viu lá no panorama, né? Tem cada vez crescido mais a geração de energia elétrica através de fontes alternativas. Por que isso, né? Porque os políticos mundiais, né, a classe política, ela está percebendo, né, através de pressão dos cientistas, né, de pessoas da área de energia elétrica, que as gerações que não são sustentáveis, elas vão acabar, né? Por definição, a geração através de combustíveis fósseis, ela tem um prazo de validade ali, né? Tem uma quantidade finita de combustíveis fósseis na Terra, um dia vai acabar e a gente vai ficar sem energia. É claro que não quer dizer que a fonte sustentável é infinita também, né? A nossa fonte sustentável principalmente vem do Sol, o Sol também é finito, né? Ele tem lá uma quantidade de hidrogênio que vai sofrendo fusão e emitindo energia, né? Mas o Sol ainda vai existir durante milhões de anos, né? A perspectiva do combustível fóssil é terminar muito antes do Sol acabar o combustível dele. A outra grande tendência é a geração distribuída, o consumidor gerar sua própria energia. Então a gente já notou que várias casas no Brasil, várias casas aqui em Joinville e no Brasil tem instalado sistemas fotovoltaicos para gerar sua própria energia, né? Isso é uma coisa muito legal, né? Os consumidores vão gerar sua própria energia, não dependem tanto mais de uma geração centralizada, né? Através de uma única concessionária. Isso vai trazer concorrência, desenvolvimento de novas tecnologias. Então essa é uma perspectiva muito boa para o futuro.